Está começando o Devocional 36 e hoje nós vamos falar sobre oferta. Nós vamos estudar o que significa oferta, se a oferta é um mandamento ou não e como a oferta aparece na história bíblica. E o versículo-chave do devocional de hoje é Hebreus 10, versículo 14, que fala o seguinte: Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Esse versículo fala da oferta que Jesus se fez por nós. Por isso, a oferta mais importante da Bíblia é Cristo. E com base nessa oferta que ele é e que ele se fez, a gente vai entender o que de fato é oferta para Deus e o que Deus espera das nossas ofertas. No dicionário, oferta significa oferecer ou oferecer-se, oferecimento, aquilo que se oferece, dádiva ou oferenda. Então, a oferta é algo que a gente entrega, é algo que a gente dá de forma gratuita e espontânea. Na Bíblia, essa palavra aparece de diversas formas, ou melhor dizendo, esse conceito aparece de diversas formas. No hebraico, existem 4 palavras que explicam o que é oferta e que se referem à oferta. Então, no Antigo Testamento, a palavra minhá, em hebraico, é usada para descrever uma oferta de presente, tributo ou sacrifício. Ela aparece frequentemente nas ofertas de cereais em Levítico 2:1. Também temos a oferta Corbã. Corbã se refere às ofertas que são feitas com sacrifícios de animais. Então, daria para dizer que Corbã é a oferta que Jesus fez por nós. Só que quando Jesus fez essa oferta por nós, não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. O outro tipo de oferta é a oferta Zebah. Essa oferta se refere ao sacrifício de sangue e se refere a ofertas de paz. Então, tem sacrifícios de sangue que são para outras coisas, que são, por exemplo, para remissão de pecados, que seria o caso da Corbã. Mas no caso da Zebah, essas são ofertas para paz, é um outro tipo de oferta. E daí nós também temos a terumá, que é uma oferta elevada ou contribuição. A terumá é feita quando as pessoas doam coisas para o tabernáculo de Deus. Então eles tinham lá o tabernáculo, eles precisavam de ouro, de tecidos, de madeira, de materiais para construir o tabernáculo. E as pessoas que doavam esses materiais, eles estavam praticando o terumá, que é essa oferta elevada. E no Novo Testamento, que está escrito em grego, nós temos novas palavras para falar sobre oferta. A primeira é doron, que significa presente. A segunda palavra é tícia, que se refere ao sacrifício ou oferta sacrificial. E a palavra prosfora significa oferta. As descrições aqui de oferta são descrições diferentes da oferta em hebraico. Para cada tipo de oferta em hebraico, tinha uma palavra para definir bem qual era a oferta que precisava ser dada. No Novo Testamento, a ideia de sacrifício e de oferta mudou depois da morte de Cristo. Como não se fazia mais sacrifícios de animais, como não se fazia mais ofertas de cereais e coisas assim, os conceitos de oferta também foram se alterando para contemplar a nova realidade que agora os cristãos estavam vivendo. Então, por exemplo, quando a mulher derramou óleo sobre a cabeça de Cristo, o perfume, ela estava fazendo uma doron, ela estava dando um presente a Cristo. Mas quando o apóstolo Paulo fala sobre a gente se entregar para Cristo, ele usa a palavra tícia, que é uma oferta de sacrifício. E quando ele vai falar de oferta de uma forma generalizada, ele usa a palavra prosfora. E nós vamos ler os versículos e ver qual dessas palavras está em cada um, para a gente conseguir entender exatamente o que Deus está esperando e o que Ele quer falar. Então a gente vai começar em Êxodo 25:2, que está escrito: Fala aos filhos de Israel. Aqui é Deus mandando Moisés falar aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada.
de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então, oferta alçada aqui está traduzido como terumá, que é uma oferta ou contribuição separada ao serviço de Deus. Então, eles pegam essas ofertas, ouros, madeiras, dinheiro, alimentos, incensos, para serem usados no templo. Aqui Deus pediu que fosse dado como uma doação voluntária. Deus queria que o templo dele fosse construído com base no amor das pessoas, não com base numa obrigação ou com base em um medo. Então Deus esperava que as pessoas quisessem fazer parte disso, que as pessoas quisessem ver a obra dele acontecendo por meio das ofertas delas. Deus poderia ter dito: todas as pessoas são obrigadas a darem uma oferta, todas as pessoas são obrigadas a fazerem isso acontecer. Porque ele é Deus. Mas ele não quis dar uma obrigação, ele não quis dar uma punição, ele quis permitir que as pessoas fizessem isso por amor. Então, quando a gente vai dar uma oferta para a obra de Deus na igreja, por exemplo, ou para missões, ou coisas assim, a gente precisa dar por amor, porque a gente quer dar. Não por medo, não por obrigação, não para agradar outras pessoas. E eu fui pesquisar o que significa alçada, porque ele poderia ter dito simplesmente tragam uma oferta, mas ele falou uma oferta alçada. Oferta alçada significa uma oferta destinada. Oferta alçada significa uma oferta destinada, porque eu poderia entrar no templo, entregar uma oferta aleatória para que o sacerdote fizesse o que ele quisesse com essa oferta, que é o que a gente faz nas igrejas hoje com as nossas ofertas. A gente entrega para o padre, para o pastor, para o líder, para que esse líder administre a oferta. Então isso é uma oferta. Uma oferta alçada é quando a gente dá a oferta para um destino específico. Eu quero dar uma oferta para ajudar a reformar a igreja. Eu quero dar uma oferta para ajudar nas missões na África. Em Filipenses 4:18 está escrito: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Isso é o apóstolo Paulo falando. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Os apóstolos não trabalhavam em outras coisas além de trabalhar para Deus. Então, tudo o que eles tinham, tudo o que eles comiam, vestiam, era resultado das ofertas que o povo dava para eles. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que as ofertas que ele recebeu, os donativos que ele recebeu do povo, as doações, são um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, quando você está cooperando para que a obra de Deus aconteça, quando você está ajudando os santos de Deus, os missionários de Deus, os pastores, apóstolos, padres, essas pessoas que trabalham em nome de Deus, você está fazendo uma oferta a Deus. Deus recebe essa oferta como se fosse para Ele, porque é para o reino dele. Em Atos dos Apóstolos está escrito: os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Bernabé e Saulo. Então aqui mais uma vez a oferta ela foi destinada para os irmãos que estavam fazendo a obra de Deus. E a Bíblia aqui ela é muito clara. Ela diz que os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades. Então assim, a oferta não é algo que alguém diz o valor que você tem que dar. Se um pastor chega para você e fala, você deve dar uma oferta de R$100, não dê e desconfie do pastor. Porque a oferta é segundo a sua possibilidade, é de acordo com aquilo que você pode e de acordo com aquilo que tem no seu coração. Ninguém pode dizer para você quanto você deve dar ou quando você deve dar. Isso é algo que precisa brotar do seu íntimo, brotar do Espírito. Quando você sentir que o Espírito Santo está pedindo para você ofertar,
Quando vir no seu coração o desejo de fazer isso, você faça, porque é isso que agrada a Deus. Ninguém pode falar para você quanto você deve ofertar. Em Oséias 4, a partir do versículo 12, está escrito: O meu povo consulta sua madeira, e a sua vara lhe dá a resposta. Madeira, aqui está falando dos deuses que eles fazem de madeira. Eles esculpem deuses na madeira e fazem orações e perguntam para esse Deus o que eles devem fazer. E aqui a Bíblia diz para a sua madeira, porque Deus está dizendo o quê? Não é um Deus, é uma madeira, é um pedaço de pau que está ali. E eles estão tratando aquele pedaço de pau como se fosse um Deus. E vara também é a mesma coisa. Eles tinham antigamente uns postes e eles pintavam naquele poste o rosto de alguns deuses e eles oravam para aqueles postes. Então essa vara está se tratando desse poste que eles pintavam na época e tratavam como Deus. Porque o espírito de prostituição os enganou e se prostituíram abandonando seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo de carvalhos de álamos e de terebintos, porque a sua sombra é boa. Por isso, vossas filhas se prostituirão e vossas noras cometerão adultério. Então aqui, Oséias está falando de dois tipos de prostituição. A primeira e mais importante é a prostituição espiritual. Quando você adora outros deuses, quando você se relaciona com outros deuses, você está se prostituindo espiritualmente. Porque se eu sou noiva de Cristo e eu me relaciono com outro Deus, eu estou traindo o meu noivo. E isso também faz parte do espírito de prostituição. Mas além desse tipo de prostituição espiritual, eles praticavam a prostituição carnal mesmo. Porque alguns deuses da época tinham como ritual a relação sexual. Então eles faziam relação sexual debaixo dos carvalhos, de álamos e de terebintos. E daí tinha assim essa prostituição física. Então aqui Oséias está falando desses dois tipos de prostituição. Quando nós ofertamos para outros deuses, nós estamos nos prostituindo espiritualmente. Em 2 Coríntios 9:7, a Bíblia começa a nos ensinar como Deus espera que a gente oferte a Ele. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A oferta que Deus quer é uma oferta 100% voluntária, em todos os sentidos, tanto no quando você vai dar, tanto a respeito de quanto você vai entregar para Ele. E aqui Deus usou a palavra doron, que significa presente. Deus quer que você oferte a Ele como se você estivesse presenteando a Deus. Você não quer dar um presente para alguém por obrigação. Você dá um presente para alguém porque você ama aquela pessoa, porque você quer surpreender aquela pessoa, porque você quer que aquela pessoa se alegre com aquilo que você está entregando. E é dessa forma que Deus quer a nossa oferta. Em Provérbios 3, do versículo 9 ao 10, está escrito o seguinte: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Isso é um conselho que o rei está dando para o seu filho. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Então o rei está dizendo para o filho dele que se ele honrar a Deus com os primeiros frutos da colheita, ele vai prosperar. Os judeus, eles tinham o hábito de entregar as primícias para Deus. Então, as primeiras plantações que eles colhiam era o que eles davam como oferta no templo. Eles tinham bois e vacas. Os primeiros animais que nasciam eram dados como oferta no templo. Eles queriam dar prioridade para Deus. Então, em vez de eu resolver os meus problemas, em vez de eu fazer as coisas para o meu prazer, eu vou agradar a Deus antes de me agradar. É uma forma de dar prioridade para Deus, é uma forma de honrar a Deus dizendo: Senhor, Tu é mais importante. Dar as primícias para Deus mostra o quanto nós somos gratos pelas bênçãos que Deus nos deu.
mostra que nós reconhecemos que aquilo que nós temos nas nossas mãos foi entregue por Deus. Em Hebreus 13:15 está escrito: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então Deus ele não quer uma oferta esporádica, ele quer uma oferta contínua. Mas quando Deus fala que quer uma oferta contínua, ele não está falando de dinheiro, de bens, ele não está falando disso, ele está falando de uma oferta de louvor, um sacrifício de louvor. A oferta contínua que Deus quer é nós exaltando a Ele, é nós glorificando o nome dEle, falando e bendizendo a Ele. E quem confessa o nome de Deus são pessoas que dão essa oferta para Ele, que desejam entregar essa oferta para Ele. E olha a palavra que foi usada aqui em grego, anáfero. Anáfero significa oferecer, levar para cima, apresentar. Antigamente, eles entregavam a oferta no templo para que o sacerdote levasse essa oferta até Deus, queimando a oferta. Depois de Cristo, isso não é mais necessário. Nós temos acesso direto a Deus por meio do Espírito Santo, por causa do sacrifício de Jesus. Então, em vez de entregar a nossa oferta para alguém, entregar para Deus, a gente leva para cima a nossa oferta pessoalmente. Antes, o sacerdote apresentava a oferta para Deus. O que aconteceu foi que Jesus, como sumo sacerdote, nos apresentou a Deus e a partir disso agora nós podemos apresentar a nossa oferta a Ele. Em Romanos 12:1 está escrito: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus e que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós não devemos cultuar a Deus apenas com emoção. Eu não vou cultuar a Deus apenas quando eu estou me sentindo feliz com Ele, apenas quando eu estou contente com as coisas que Ele fez. Eu devo cultuar a Deus também racionalmente, me tornando sacrifício vivo para Ele. Quando é que eu me torno sacrifício vivo para Ele? Sacrifício tem que morrer. Então eu me torno sacrifício vivo para Deus quando eu mato os meus desejos, quando eu morro para os meus desejos, quando eu morro para o mundo e passo a viver para Ele, e passo a cumprir a vontade dEle, a obedecer os mandamentos dEle. Então, me tornar sacrifício vivo, santo e agradável é cumprir a vontade de Deus, me entregando totalmente em todos os aspectos da minha vida a Deus. Quando a gente faz isso, quando a gente decide viver para Deus, nós estamos ofertando a nossa vida a Ele. Em Hebreus 13:16, a palavra fala: não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Quando nós estamos fazendo bem para os nossos irmãos, quando a gente está compartilhando com os nossos irmãos, nós estamos também ofertando a Deus. Então, ofertar não é um mandamento necessariamente. Existem alguns momentos em que Deus pode pedir isso, mas não é um mandamento, é um desejo de Deus. Deus deseja que a gente oferte a Ele. E até porque se você ama a Deus, ofertar para Deus vai ser algo natural seu. Ele não vai precisar mandar você fazer. Porque Ele quer que seja feito de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo de presenteá-lo. Não é pelo medo de uma punição, não é pelo medo do inferno, e sim por amor. No Antigo Testamento, as ofertas se referiam a alimentos que eram queimados no templo e dados a Deus, alimentos, incensos, esse tipo de sacrifício. No Novo Testamento, Jesus veio e mudou a ideia de oferta. Então agora a oferta que Deus espera é uma provisão nossa para os santos de Deus que estão vivendo a vontade de Deus e cumprindo ela, é louvor a Deus e entregar a si próprio para Deus. Também é cooperar com os nossos irmãos, compartilhar com os nossos irmãos, fazer o bem, cooperar com a obra de Deus.
Essa é a oferta que Deus espera que nós demos a Ele, entreguemos a Ele atualmente, até que Jesus Cristo venha. Esse foi o devocional de hoje. Se você quer ser avisado quando os devocionais forem lançados, ative o sininho e siga o canal. Eu espero que esse devocional tenha edificado a sua vida e que você tenha aprendido e se aproximado mais de Deus por meio desse estudo. E a gente se vê no próximo vídeo.